Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui respondendo a um inscrito do canal. Então, se você tem alguma dúvida, né, já deixe na descrição do vídeo, porque eu sempre respondo aqui as perguntas dos inscritos. Se necessário, eu faço um vídeo respondendo a sua pergunta, como é o caso desse vídeo e dos dois outros anteriores, que foram vídeo respondendo a dúvida de inscrito. Então, deixe as suas dúvidas aí no comentário. E a dúvida do inscrito é sobre a fixação de nitrogênio no solo. Então, vamos entender um pouquinho sobre o nitrogênio, a sua importância e os meios, né, de adubação nitrogenada, de fixação de nitrogênio no solo. Então, o nitrogênio, né, ele tem uma importância muito grande. É um macronutriente. As plantas usam em grande quantidade, né? É um macronutriente. As plantas usam em maior quantidade, né? É insubstituível, é essencial. Se faltar o nitrogênio, tem problema na sua plantação. Então a gente deve, né, ficar atento a esse fator e sempre ter um manejo que sempre vai ter nitrogênio suficiente para as plantas, né? É um macronutriente, ou seja, as plantas usam numa quantidade maior, uma quantidade considerável, é essencial. Este, este elemento é necessário em grandes quantidades, uma vez que é componente essencial de proteínas, ácidos nucleicos e de outros constituintes celulares. Então, né, tem várias funções dentro das plantas, tem várias reações químicas, né, que a planta precisa fazer que necessita de nitrogênio. Né? As proteínas sozinhas compreendem 60% ou mais do nitrogênio das plantas e das células microbianas. Então é extremamente aí importante o nitrogênio. Devido a todas essas importâncias e necessidades, né, não pode. Ficou sem nitrogênio, dá problema. Então, é essencial que a gente saiba os meios para, né, disponibilizar nitrogênio no nosso solo. O nitrogênio existe em várias formas, né? Tem várias formas de se encontrar o nitrogênio na natureza. Uma delas é como gás, o N2, né? Duas moléculas de nitrogênio que a grande quantidade está na atmosfera, né? A maior parte, né, do nitrogênio está na forma de gás, está na forma de está na atmosfera, né? Também pode existir na forma de amônio, né, NH4+, óxido nitroso e formas orgânicas, entre outras formas que a gente pode encontrar o nitrogênio. Porém, tem um fator importante. Não é qualquer forma que o nitrogênio vai estar que a planta vai absorver. A planta tem um estado químico, tem uma composição química que o nitrogênio vai estar, que as plantas vão conseguir absorver. Né? Como as plantas absorvem nitrogênio? Na forma de amônia, NH4, e na forma de nitrato, NO3-. Essas são as fórmulas mais normais que a planta absorve, né? São as formas que mais as plantas conseguem absorver, mais suscetível à absorção, mais suscetível a ser absorvido pela planta. São esses dois formatos, na forma de amônio e na forma de nitrato, né? Sendo esse último, ou seja, o NO3, sendo esse último preferencial para a grande parte das culturas, né? Segundo essa citação aí, Calford, de 1995, na forma de nitrato, NO3, é a forma preferencial para a grande maioria das culturas. A absorção de NO3- estimula a absorção de cátions, enquanto a absorção de NH4 pode restringir a absorção de cátion, como exemplo o Ca2+, né? Segundo Halving et em 1999. Então, né, a absorção do, do nitrogênio através da forma aqui de nitrato, NO3, ele estimula a absorção de cátion, é um fator positivo. Já a absorção, né, no formato de NH4 tem aí já tem uma questão negativa
na questão dos cálcios, né? Então a gente já entendeu que é extremamente importante e quais são as fórmulas basicamente que as plantas conseguem retirar os nitrogênio do solo, ela consegue absorver, né? Porque conforme o jeito que o nitrogênio tiver no solo, a planta não consegue absorver. E ele não está numa forma que a planta consegue absorver. E já tem outras formas que a planta ela, né, tem mais facilidade de absorver. E como o nitrogênio chega ao solo? Né? Quais são as fontes de nitrogênio? Né? Como a gente pode fazer para fixar nitrogênio no solo? Para disponibilizar nitrogênio no solo? Né? Chuvas é uma das formas, né? A descarga elétrica, aqueles raios, né? Curisco, que muita gente chama, né? Então essa descarga elétrica, ela consegue fixar uma boa quantidade de nitrogênio. Porém, é uma forma que a gente não pode controlar. É uma forma que foge do nosso controle. Então, né, é só a títulos de conhecimento. Se a plantação é numa área que chove muito, que tem muito relâmpago, tem-se um efeito positivo disso. Mas não dá para plantar confiado nisso. É um fenômeno da natureza no qual a gente não tem controle. Então, essa fórmula está descartada como manejo. Né? Decomposição de matéria orgânica, né? Essa é uma forma que a gente pode e deve controlar e deve fazer, né? A questão da decomposição de matéria orgânica. A fixação, né, de nitrogênio, de forma biológica, através de leguminosas e bactérias, que é a forma mais interessante de se fazer, né? E aqui já une os dois fatores, a decomposição de matéria orgânica, mais a fixação de nitrogênio através de leguminosas e bactérias. Estão associadas essas duas formas, que é o que a gente vai, né, estudar mais a fundo aqui nesse vídeo. Adubação química mineral, né, por compostos aí químicos, né, ou minerais, que é a ureia, o nitrato de amônia, o sulfato de amônia, o NPK, né, a ureia na verdade, não a ureia, é a ureia, escrevi errado, que é a ureia. Né, a ureia, o nitrato de amônia, sulfato de amônia e o NPK são os mais conhecidos, os mais normal de se fazer, que mais se é utilizado na agricultura são essas formas. Para isso precisa de alguém especializado, um engenheiro agrônomo, um técnico, né, que tem essas informações. É preciso fazer uma análise de solo, embora o nitrogênio não é medido na análise de solo, a análise de solo não vem, digamos, não vem, né, especificando o tipo de nitrogênio, porque a quantidade de nitrogênio, porque que o nitrogênio é muito volátil e o período que ele fica no solo, né, ele se perde muito rápido, ele se transforma muito rápido. Então se faz uma análise, quando chegou a realidade já mudou. E segundo, que tem certa dificuldade, né? Não compensa, né, se fazer, usar um instrumento sofisticado para fazer essa análise de nitrogênio e quando a análise chegar já mudou a realidade. Então não é viável fazer. Né? Os análises de nitrogênio no solo é feito para fim de pesquisa, né? Para a questão de pesquisa ele é importante. Na hora de fazer a sua plantação ele não, né, devido a essa volatilidade não vai ter grandes resultados. O mais normal é o técnico, né? O engenheiro vai fazer um estudo da área, né? Vai conversar com o produtor, com o dono responsável daquela área para observar o seu histórico, se já teve esse tipo de adubação, quantidade de matéria orgânica, o que foi cultivado anteriormente, né? Visto que as leguminosas, feijão, né, e outros têm uma certa capacidade de fixação de nitrogênio. Baseado nessas informações, são feita então a recomendação
da quantidade, né, dessa adubação química, e também levando em relação aos outros necessidade do solo, vamos se optar, se vai optar pelo NPK, pela ureia, né, pelo nitrato de amônia, pelo sulfato de amônia, de acordo com a localização, com a região, com o preço, com os outros adubos que são necessários, né, para fazer uma correção ideal, vai ser utilizada isso, e então uma pessoa, né, capacitada vai fazer toda essa recomendação e todo esse trabalho. Eu não posso aqui passar fórmulas porque não seria certo, né? Tem que estudar cada área para fazer-se uma adubação química, porque essa é uma adubação rápida. Então, tanto que dependendo do tipo de cultura é que vai ter indicar, né, de qual época vai se aplicar a adubação nitrogenada e em qual quantidade, uma vez que tem uma perda muito rápida, né? Você aplica, faz a adubação nitrogenada rapidamente, esse nitrogênio ou vai ser absorvido, ou vai ser lixiviado, ou vai ser, né, transformado em N2 e vai perder aí para a atmosfera. Então é feito normalmente parcelado, né, por poucos períodos de tempo, de acordo com o que o técnico recomendar, vai ser aplicado uma pequena quantidade, é aplicado de forma fracionada, porque se aplicar tudo uma vez, logo a grande maioria vai perder e logo vai ter necessidade. Então é feito de forma normalmente parcelada, tudo isso é recomendado, né, pelo o profissional que estiver acompanhando a plantação aí. E outra forma é o esterco de galinha. Então essa questão dessa grande perda e volatilidade, né, é tomado todo esse cuidado na questão da aplicação mineral, na aplicação química, né? Porque a gente vai trazer uma quantidade de nitrogênio ali concentrado, vai ser aplicado com efeito imediato. Quando se tem nitrogênio proveniente de leguminosas, de bactérias, de matéria orgânica, uma fixação biológica, não tem tanto essa preocupação, porque esse processo é regulado automaticamente pela natureza, né? A natureza não vai liberar uma pancada de nitrogênio de uma hora para outra. A natureza em si regula, né? Processos que as bactérias vão se associando, vão fazendo seu trabalho, vão decompondo a matéria orgânica ali, diariamente vai sendo liberado ali no ritmo, né, uma quantidade X de nitrogênio. As plantas têm capacidade de atrair mais bactérias e fungos que fazem esse tipo de fixação, né, de nitrogênio, para aumentar a produção de acordo com a sua necessidade, mas isso já é regulado automaticamente pela natureza. Então, na parte de adubação orgânica, né, não tem na adubação por fixação biológica através de leguminosas e de bactérias, né, e decomposição de matéria orgânica, essa regulação já é feita automática, então não tem grandes preocupação. O esterco de galinha também é uma fonte de nitrogênio, né, uma grande fonte, né, você precisa usar uma boa quantidade, mas tem sim um resultado positivo. Então, se tiver à disposição, obviamente esterco de galinha para a horta da gente, para uma coisa mais pequena, não é para larga escala, né? E entre outras fontes também de nitrogênio, mas essas são as mais, né, achei mais interessante de trazer. Então, uma parte, um pouco que a gente já entendeu, que a parte de adubação nitrogenada feita de forma química deve ser acompanhada por um profissional, recomendado por um profissional, avaliado cada caso, né? Eu apenas dei os exemplos e não estou recomendando nada na questão química. Isso aí é um profissional que acompanha cada caso, vai recomendar e vai fazer. A parte de biológica, né, feito por leguminosa e por bactéria, a gente vai aprofundar mais um pouco, porque isso é de uma forma tem mais coisa para a gente se entender, e ela é aplicada de uma forma mais generalizada, digamos assim, né? Então, as leguminosas são as plantas mais utilizadas para adubação verde, porque elas têm, né, pois apresenta através de relações simbióticas com bactéria. Relação simbiótica é uma troca de mão dupla, digamos assim, né? As plantas criam uma
relação com as bactérias, né? Principalmente as bactérias do gênero Rhizobium e Bradyrhizobium, né? Capacidade de fixar nitrogênio atmosférico. Então, as raízes das plantas, né, cria ali uma união, normalmente forma nódulos na semente, né? Na semente não, nas raízes. Esses nódulos cria porque as bactérias, né, acabam se filtrando na raiz das plantas e criando os nódulos para se acomodar. Ali a planta libera, né, energia, né, para as bactérias, e as bactérias, né, libera nitrogênio, processa o nitrogênio e libera para as plantas. Então é uma relação simbiótica porque as duas partes ganham. As bactérias ganham, a planta ganha, né? A planta alimenta as bactérias e a bactéria, né, alimenta a planta com nitrogênio e outros alimentos também. E as leguminosas é que tem essa capacidade, né, de fazer, tem maior capacidade de fazer essa associação e tem a maior capacidade de fixação de nitrogênio. Então, quando a gente vai fazer uma plantação orgânica, o primeiro, não só orgânica, mas toda plantação que a gente vai fazer, um dos passos fundamental do planejamento é da onde vai vir o nutriente, né, o nutriente para a minha planta. A grande maioria do solo já não tem nutriente suficiente no solo, então precisa fazer um aporte de nutriente. Né? Para quem vai recorrer à questão química, a gente já conversou. Para quem vai fazer uma produção orgânica, uma produção agroecológica, que vai recorrer a formas naturais, né? Porque a natureza tem a plena capacidade de suprir todos os nutrientes e esse, né, é o normal. Para quem opta por uma produção mais agroecológica, precisa de cobertura de solo, precisa de fazer incorporação de matéria orgânica. Então, quando a gente vai fazer uma plantação, primeiro a gente vai garantir o suprimento de matéria orgânica e de adubo, né? Se você vai fazer uma composteira com esterco de frango, com esterco de animal, até com plantas também, com resto de material orgânico, né, da própria cozinha, no caso de uma horta bem pequena. Se vai plantar plantas específicas para fazer a cobertura de solo, então esse passo vai entrar no planejamento. Já que você vai fazer, né, para sua produção orgânica, vai plantar plantas com o único e exclusivo objetivo de fazer a cobertura de solo, é ideal, né, já para cumprir mais de uma função, introduzir nessas plantas para gerar adubo verde uma boa quantidade de planta leguminosa. Por quê? Elas vão gerar, conforme a planta que vocês, né, a leguminosa que você escolher, vai gerar uma excelente quantidade de matéria orgânica e também vai gerar uma boa quantidade de nitrogênio no solo, né? Vai ter uma grande capacidade de fixar nitrogênio no solo, tanto através das raízes e associações com as bactérias, como na sua matéria orgânica, quando você fizer o rosto, fizer a poda, fizer a cobertura de solo, e essa cobertura começar a ser processada e decomposta, vai liberando os nitrogênios que estava retido ali na planta. Então, as leguminosas, né, tem essa grande importância. Então, como vamos escolher plantas com o único e exclusivo objetivo de fazer cobertura de solo, já se escolhe uma leguminosa, porque além da cobertura de solo, de todos os outros nutrientes que ela vai disponibilizar, ela vai também disponibilizar o nitrogênio, que as plantas precisam em grande quantidade, e tem uma certa complicação com a adubação, né? Principalmente a adubação química devido à sua grande volatilidade. E mesmo quem faz a adubação química, ter uma cobertura de solo é extremamente importante. Vai ajudar não só na questão do nitrogênio, como de todos os outros nutrientes. E já que vai se determinar, vai cultivar uma planta para produção de matéria orgânica, por que não escolher uma leguminosa, que além da matéria orgânica também vai ter um grande aporte de nitrogênio, né? Além de todos os outros nutrientes provenientes da matéria orgânica e todos os benefícios da matéria orgânica, vai também ter um aporte, né, gigantesco de nitrogênio, que se não suprir toda a capacidade de nitrogênio, mas vai pelo menos
diminuir drasticamente a quantidade de nitrogênio, né, físico, nitrogênio químico aí, ou mineral que você vai precisar aplicar. Sem falar que o nitrogênio vai sofrer reações, né? E se ele sofrer uma reação por uma forma que a planta não consegue absorver, a planta vai precisar que uma bactéria processe ele para ele passar por uma forma que a planta consegue absorver. Sem uma boa cobertura de solo e um manejo conservacionista, você não vai ter bactéria para fazer isso. Então, mais uma vez, necessidade de matéria orgânica, né? Parte do nitrogênio acumulado na planta, após sua decomposição, será disponibilizado para as plantas cultivadas na sequência, né? Os benefícios da cobertura de solo, da adubação verde. As leguminosas ainda possibilitam a extração de elementos menos solúveis e mobilizados e a mobilização de nutrientes de camada profunda do solo através de seus sistemas radiculares mais profundos, disponibilizando nutrientes à cultura subsequente através de sua decomposição. Então, escolher uma leguminosa que tem raízes profundas, ou mesmo que não seja leguminosa, seja outra planta que você escolha para cobertura de solo, consociada ali com a leguminosa, né? Plantas de raízes profundas vai perfurar bastante o solo. Tem muitas leguminosas que têm raízes profundas, né? O feijão guandu, por exemplo, tem raízes que vão bem profunda no solo. Então, toda a extensão que a raiz se aprofundar no solo, né, essa raiz vai muito mais profunda do que uma raiz de milho, do que uma raiz, né, de soja, de feijão. Então, as raízes vai se aprofundar muito no solo, né, além de causar uma melhora dos agregados do solo, a melhor agregação do solo, né, aumentar a quantidade de poro, vai trazer nitrogênio de toda essa profundeza e para a superfície, para as folhas, né, para a parte física de cima dessa planta. Quando você fizer o roço e disponibilizar ela para cobertura de solo, esse nutriente que foi trazido de profundezas do solo, agora vai se decomposto sobre a parte superficial do solo. E a sua cultura, né, que não tem raiz tão profunda, agora vai ter acesso a uma quantidade muito maior de nutrientes do que tinha anteriormente. Porque as raízes não iam tão profundo para pegar esse nutriente. Então, para o seu cultivo, que tem a raiz pequena, todos esses nutrientes já tinham sido lixiviados e já tinha passado da capacidade da planta absorver. Essas plantas de cobertura de solo que tem raiz profunda vai fazer o resgate desse nutriente e trazer novamente a superfície do solo onde todas as plantas, né, podem absorver. A fixação biológica de nitrogênio é um processo que envolve a redução de nitrogênio atmosférico através da enzima nitrogenase, encontrada em alguns micro-organismos de vida livre ou que são capazes de associar a certas plantas. A associação entre leguminosas e bactérias do gênero Rhizóbio e Bardisóbio apresenta-se como uma das formas mais eficientes de se acrescentar nitrogênio ao solo, né? Então as leguminosas aí são né, as leguminosas em associação com esses micro-organismos são aí uma das formas mais eficientes de se acrescentar o nitrogênio ao solo. Então, para quem opta por fazer a produção orgânica, uma produção agroecológica, está aí num bom caminho. A leguminosa vai atender perfeitamente, né? Você não vai recuperar uma área extremamente degradada de um ano para o outro, vai demorar alguns anos. Mas esse é o importante, que quanto mais você cultiva de uma forma agroecológica, mais a sua terra cria qualidade, você não degrada o solo, você melhora o solo, né? Faça um manejo eficiente, um manejo agroecológico eficiente, que ele vai melhorar a qualidade do seu solo ano a ano, em vez de, né, prejudicar a qualidade do seu solo. E as leguminosas têm obrigatoriamente, digamos assim, fazer parte das suas plantas dedicadas à cobertura de solo, né, pela sua fixação de nitrogênio e de também outros nutrientes. As leguminosas, quando são, né, decompostas, elas não liberam só nitrogênio, tem muitos outros nutrientes, né, fósforo, potássio, cálcio, que ela vai estar liberando também.
A quantidade de nitrogênio fixada por leguminosa varia em função da espécie utilizada e das condições de clima e de solo. Então, pode estar fazendo pesquisas, né, sobre os tipos de leguminosa. A gente tem que estudar, tem que correr atrás do conhecimento. Então, facilmente na internet a gente vai encontrar trabalhos, pesquisas científicas, né, que fizeram vários testes com leguminosas e ali determina, né, o tipo de leguminosa que mais, né, teve resultado na fixação de nitrogênio e na disponibilidade de outros nutrientes, na quantidade de matéria orgânica que gerou. Tudo isso é importante, né? Porque não tem produção agroecológica sem cobertura de solo, sem uma adubação verde, né? Não tem, é impossível. Para se melhorar o solo, né, tem que ter uma reciclagem de nutriente constante, tem que ter matéria orgânica, tem que ter um aporte de adubação de matéria orgânica. Se você tem uma pequena horta, muitas vezes a gente consegue fazer essa adubação só com esterco de galinha, com esterco de gado. Mas o ideal é que também tenha matéria orgânica proveniente de árvores, de plantas, né? E para um sistema de produção maior, então, o único meio viável é a produção de cobertura de solo. E as leguminosas têm papel importante e é necessário que se tenha. Alguns dos casos, essa quantidade de nitrogênio fixado no solo pode chegar até 100 kg de nitrogênio por hectare, né? Então, escolha uma boa leguminosa não somente pela produção de nitrogênio, mas também pela produção, né? Faça uma média da quantidade de matéria seca, de cobertura que ela vai gerar, a quantidade de matéria orgânica, né, que ela vai gerar e a quantidade de nitrogênio. Faça um equilíbrio, né, escolha uma que tem um bom equilíbrio entre a quantidade de nitrogênio e a quantidade de matéria orgânica, porque os dois fatores são extremamente importantes. O nitrogênio e a matéria orgânica e a quantidade de matéria orgânica são igualmente importantes. Não adianta focar só na produção de nitrogênio e esquecer a matéria orgânica, porque sem matéria orgânica não vai ter uma boa atividade biológica. Sem uma boa atividade biológica não vai ter o resultado de nitrogênio que se teria numa questão ideal. Então tem que escolher as coberturas de solo, né, e até mesmo a leguminosa, onde tem um equilíbrio, né, entre a quantidade de matéria orgânica gerada e a quantidade de nitrogênio gerado. Realizada por micro-organismos livres ou independentes que vivem em solo ou nas águas. Então, tem organismos, né, tanto para solo mais enxuto como para solo alagado, né? Dentro da água de solo alagado também tem tipos de bactéria que consegue fazer essa fixação de nitrogênio, né? Tanto os micro-organismos que se associam às plantas, como micro-organismos vivos ou independentes, né? Micro-organismos que fazem associação simbiótica com as raízes de plantas leguminosas, né? Produção de grão. A maioria das leguminosas produz algum tipo de grão e as bactérias se associam com ela e faz essa fixação de nitrogênio. Aqui a gente vê, né, a raiz de alguma leguminosa e essas bolinhas que a gente pode perceber são os nódulos que se geram. Toda vez que uma bactéria fixadora de nitrogênio se associa com a planta, gera esses nódulos. E é nesses nódulos que a bactéria faz a disponibilização de nitrogênio para essa planta e a planta alimenta essa bactéria que está dentro desse nódulo. Então essa leguminosa cresce, né, floresce, tem bastante nitrogênio e quando ela é processada, todo o nitrogênio que estava nessa leguminosa, nas folhas, nos galhos, na matéria orgânica, vai ser disponibilizado para o solo, para a sua plantação, para outra leguminosa, né, que tiver naquele local, mas a sua planta vai se beneficiar grandemente disso. Então, essas associações simbióticas que acontecem entre a planta e as bactérias formam esses nódulos. Quanto mais nódulo, né, significa que essa planta teve mais associação, então teve mais aporte aí de matéria orgânica, de nitrogênio, né, no solo. São exemplos de leguminosas usadas como adubos verdes, né? São alguns exemplos de
leguminosa utilizada, né, como cobertura de solo, tanto na produção de matéria orgânica como na fixação biológica de nitrogênio, né? As crotoláceas, os temossos, o guandu, né, o feijão guandu, o estilosantes, as mucuna, né? A mucuna é bastante agressiva. Falsa dormideira, feijão de porco e entre várias outras são utilizadas como cobertura de solo, né, para questão de fixação de nitrogênio. A falsa dormideira, o feijão de porco, o feijão guandu, né, cresce como uma árvore, não gera ramos, né? É mais fácil de você controlar. Uma vez que você roçou, ele não vai se enlinhar na sua planta, ele só vai, né, seguir por semente. Já a mucuna preta, por exemplo, que dá rama, é mais difícil de você controlar, é uma planta mais agressiva. Uma vez que você planta, ela começa a crescer, vai crescendo, vai enrolando, vai subindo em árvore, sobe na sua plantação. Se você tiver uma plantação de milho, por exemplo, vai enrolar nos milho, né? E às vezes pode até sufocar ali um pouco o milho e ela se dissemina muito rápido. Então, apesar dela gerar uma grande quantidade de matéria orgânica, né, e de uma boa quantidade de nitrogênio, ela é muito agressiva, é difícil para se controlar. Então, quando for fazer a escolha da leguminosa que você vai utilizar para essa função, escolha uma que vai se adequar, né, à sua necessidade, à mão de obra que você tem disponível, o que você vai plantar. Se você pode plantar uma dessas mais agressivas, né, ela digamos, vai fechar, vai render muito mais, né? Devido a ter muitas ramas, ela vai crescer, vai tampar a terra muito mais rápido. Com menos quantidade de cova que você plantar, ela vai cobrir vai cobrir o seu terreno, o seu solo, né? Já uma falsa dormideira, um feijão de porco, um guandu, né, ele não é tão agressivo, então já é mais fácil de você manejar. Também gera uma quantidade excelente de matéria orgânica, uma boa quantidade de nitrogênio. Então, faça algumas pesquisas, né? Veja aí a quantidade que cada planta consegue, né, adicionar ao seu solo e faça aí a sua escolha de acordo com a necessidade de cada um. Né? Eu trago aqui as informações básicas que a gente pode entender, que vai servir de uma forma geral, né, digamos assim, mas cada pessoa tem que escolher o manejo de acordo com a sua área. Cada pessoa tem uma realidade, né? Por isso que eu trago informações para que vocês entendam o conceito, né, para que todos entendam o conceito, entenda como é que essas coisas são feitas, para que cada um possa fazer a sua escolha de acordo com a sua realidade, né? Então faça aí uma breve observação do seu terreno, o tipo de coisa que você vai plantar e faça teste, pessoal. Quando a gente não sabe, a gente tem que testar, né? A gente aqui tem a teoria. Eu consigo passar a teoria para vocês, passar as informações disponíveis. E a gente precisa da experiência prática, a gente tem que fazer teste, né? Então escolha uma pequena área, planta um feijão de porco num lugar, planta um guandu no outro, planta uma mucuna em outro, né? Pega as plantas que você tem disponível e vai fazendo teste, né? Planta os dois juntos. Né? Quanto mais teste a gente fizer, mais chance a gente tem de achar um sincronismo ali perfeito, né? Uma relação perfeita de produção. Né? Muitas pessoas plantam as leguminosas, né, e deixam um ano aquele local parado, só elas crescendo, depois roça, né? Outras pessoas já plantam consociado, e isso vai depender de acordo com cada cultura. Cada um faça o seu teste, conforme achar mais interessante, vai fazendo teste até achar aí um arranjo perfeito para sua realidade. O que não pode fazer é não plantar, a gente necessita de plantar. Né? Se a gente ficar só retirando nutrientes do solo, vai acabar, o solo vai se acabar. Então a gente tem que ter um equilíbrio entre os alimentos que a gente tira e o alimento que é reciclado. Quando a gente vai plantar, a gente tem que plantar o alimento que a gente vai comer e plantar o alimento que vai alimentar a planta, né? Então a gente não pode plantar só alimento que a gente vai extrair do solo, porque da onde tira e não coloca, um dia se acaba, né? E se a gente tirar um pouco do nutriente, mas ao mesmo tempo ter outras plantas
que vai fazer uma recuperação desses nutrientes, né? Vai ter matéria para ser reciclado, a gente vai plantar e produzir por muito mais tempo, sem perder a quantidade de produção anual, sem perder nutrientes disponíveis no solo, sem acabar, sem degradar a nossa terra. A gente tem que ter um equilíbrio entre as plantas que a gente planta para, né, tirar o nosso alimento, e a planta que a gente planta com o objetivo de nutrir a nossa planta, né? Ela vai virar nutriente para as próprias plantas. Então temos que ter um equilíbrio aí entre o que a gente vai retirar do solo e o que a gente vai utilizar para melhorar a qualidade do solo. Pessoal, por hoje é isso. Eu espero que todos tenham entendido, né, a importância do nitrogênio e o macronutriente. Extremamente importante, essencial, as plantas não podem viver sem eles. Espero que vocês tenham entendido, né, um pouco de como a gente pode fazer essa fixação de nitrogênio no nosso solo. Eu recomendo fortemente, né, que todos vá por uma maneira orgânica, que plante solo leguminosa para ter uma boa produção. Lembrando aí, ó, feijão de porco, feijão guandu, né, ele produz bage, né, produz caroços que pode ser tanto consumido, né, nunca consumi, eu não sei o gosto que tem, mas em alguns lugares consome. Então, pesquisando um pouco, vocês vão saber como é que faz para consumir isso aí. Mas, mesmo que não queira consumir, né, serve para tratar de galinha, serve para tratar de algum animal da sua produção. O guandu, por exemplo, ele tem mais proteína, né, o caroço do guandu, ele tem mais proteína do que o milho. Então, se você cria galinha, né, faz uma plantação de leguminosas, né, do feijão guandu, para poder melhorar a qualidade do seu solo, e já usa um pouco da produção das bages para alimentar suas galinhas. Então você coloca ali, né, 30% de uma média de 30% de guandu misturado com milho. Então você vai ter um reforço aí na alimentação das suas galinhas, né? Essa quantidade de proteína que o guandu tem mais do que o milho, né, vai ter um reflexo lá positivo na produção das suas galinhas, né, de carne, de ovos, né, e assim por diante. Então, escolha, né, vamos fazer escolhas inteligentes, vamos interligar as coisas, né. Quanto mais função uma mesma coisa cumprir no nosso ambiente, mais rico, né. Então você vai ter um feijão guandu que vai fixar nitrogênio, que vai fazer cobertura de solo, que vai produzir grão para suas galinhas. Então uma mesma planta está criando várias funções, né, dentro do seu terreno. Então você está ganhando ali você está tendo uma vantagem, né, porque você planta uma árvore que vai desempenhar várias funções. Então, né, eu espero que vocês tenham entendido, tenham pegado aí o conceito. Qualquer dúvida, deixa nos comentários. Qualquer sugestão, deixa nos comentários, para enriquecer aí o conhecimento de todos e a gente conseguir, né, viver da nossa terra, que eu sei que é a vontade de muitos, né, conseguir ter uma produção que sustente a pessoa naquela terra, né, e eu espero ajudar a todos. Muito obrigado e até o próximo vídeo, se Deus quiser.